Continuando nosso papo da semana passada, hoje vamos falar por que, matematicamente falando, pode valer a pena financiar um imóvel ao invés de alugá-lo. Vou detalhar a análise da comparação entre o aluguel e a tabela SAC. Então, vamos nessa! E se você quer continuar aumentando o seu conhecimento para tomar decisões financeiras mais inteligentes, te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações para estar sempre junto conosco. E lembrando, se há quaisquer impeditivos para você escutar o áudio deste vídeo, este canal tem legendas. Se você desejar, basta ativá-las. Aviso, se você é uma pessoa que não gosta de se esforçar para entender as coisas, gostando de ficar somente naquele conhecimento superficial, que não quer aprender mais, este vídeo não é para você. Sinto muito, mas de repente você só gosta de coisa fácil. Esse vídeo vai ensinar muito, mas eu não vou ficar mentindo falando que é fácil somente para ganhar audiência. Segundo aviso, no começo deste vídeo eu coloquei o link para o vídeo da semana passada. Assista-o antes de você prosseguir para você entender que quando as pessoas querem fazer uma comparação no que vale a pena financiar ou alugar, geralmente utilizam os critérios errados e lá no vídeo eu expliquei quais seriam os critérios mais justos. Avisos dados, vamos explicar a comparação entre o aluguel de um imóvel e o financiamento desse mesmo imóvel na tabela SAC ao longo do tempo. Voltemos à planilha da semana passada. Relembrando, na tabela SAC, o valor da prestação vai caindo ao longo do tempo e eu posso investir a diferença gerada entre a primeira parcela, que é a mais alta, com as outras. Fizemos a comparação investindo essa diferença na poupança em uma aplicação que rende 4% de ganho real ao ano, ou seja, acima da inflação. E vimos que chegará um momento que teremos um montante que será maior que o saldo devedor do financiamento. E aí haverá a opção de quitá-lo integralmente. Relembrando que são esses campos da planilha dados que me dizem quando essa hora chega. Observamos que essa é a situação que eu invisto essa diferença no Tesouro IPCA+, que dá esses 4% de ganho real. E essa na poupança. Na primeira, eu posso quitar o financiamento na metade dele, em 180 meses. Já se aplicar na poupança, consigo em 186 meses. Mas se você for ver na planilha SAC, a coluna L, que contém o valor dessa diferença investida no Tesouro IPCA+, e comparar com a coluna F, que contém o saldo devedor, você vai perceber que já na prestação 177, o valor de L é maior que F. Então, por que eu só consigo quitar o financiamento depois? Porque você paga pelo menos 15% de imposto de renda sobre os rendimentos desse tipo de investimento. Eu padronizei para 15% em cima dos rendimentos reais para ficar mais didático e fácil de entender. Mas dependendo do tempo, paga mais um pouquinho e tem 15% que você paga em cima do rendimento da inflação, mas isso daqui acredito já ser o suficiente para fazer uma análise justa. Já a coluna J mostra o montante dessa diferença entre parcelas acumulada na poupança. Como na poupança não há cobrança de imposto de renda, quando o valor em J for maior do que em F, eu posso quitar o financiamento. Vou dar uma visão geral da planilha SAC. Aqui temos o número da prestação. O valor, novamente, perceba que ele vai caindo ao longo do tempo. Dá uma olhada no nosso vídeo de tabela SAC para entender por que isso acontece. A taxa de administração, os juros, a amortização, que é constante, SAC é sistema de amortização constante, o saldo devedor, que diminui de acordo com o valor da amortização, e aqui eu deixo explícita qual a diferença entre a parcela atual e a primeira, e ao lado eu calculo a diferença acumulada. Ou seja, se eu for guardando essa diferença ao longo do tempo embaixo do colchão, quanto que eu vou ter em tal mês? Aqui eu tenho essa diferença rendendo conforme a taxa Selic, só como uma referência. E ao lado sim, eu tenho uma coluna importante. Quanto essa diferença acumulada rende nominalmente na poupança? Veja que aqui eu não quero saber o rendimento real, rendimento acima da inflação.
Eu quero saber o rendimento nominal, ou seja, o rendimento total. E por que não me interessa o rendimento real? Porque o financiamento não é ajustado pela inflação. Se você pegar 100 mil de financiamento a 10% de juros ao ano, a inflação pode ser até alta, mas os cálculos são feitos a uma taxa fixa. Tem até uma TR aí, mas hoje está em 0%. Ou seja, se teu saldo devedor é de 30 mil e você tem 30 mil, você pode quitar o financiamento independente de qual o valor real desses 30 mil hoje. Isso é uma enorme vantagem. Então aqui não me interessa o rendimento real, mas sim o nominal, ou seja, o total. Faço até um cálculo aqui do rendimento real, mas só como referência. Seguindo a mesma lógica de acumulação nominal da poupança, aqui está a acumulação nominal do Tesouro IPCA+, ou seja, o rendimento somado ao montante, composto por aquela taxa fixa mais a inflação, mais a diferença entre parcelas. Por quê? Porque, mais uma vez, para quitar o financiamento só importa o montante. Quer dizer isso mesmo que você está pensando. Uma inflação alta, mas obviamente não exorbitante, acaba sendo um empurrãozinho a mais para quitar o financiamento mais rápido. Lembrando que aqui é o bruto, sem desconto de imposto de renda. O imposto de renda é calculado automaticamente na planilha tabela auxiliar. Por fim, não que seja importante, mas há uma referência do rendimento real desse acumulado, ou seja, aqui sim, tirando a inflação. Mas, para a quitação do financiamento, não interessa. Só deixei aqui como referência também. Fechando, eu tenho o montante acumulado das prestações, taxas e juros pagos a cada mês. Ou seja, por exemplo, se eu somar a parcela 3 com a 2 com a 1, quanto eu paguei já na prestação no financiamento? Isso aqui, a mesma lógica para taxas e juros. Resumo, na planilha saque, o que serão usadas como referência são as colunas de acúmulo nominal da diferença investida no Tesouro IPCA+, e na poupança. Ela vai calcular o total de juros, taxas e parcelas pagos no imóvel até essa parcela aqui, na qual você pode optar por quitar o financiamento. E faz uma comparação com a planilha aluguel saque que vou explicar. Vamos entender então essa base de comparação com aluguel, observando a planilha aluguel saque. Nessa coluna eu tenho o mês, ou seja, na tabela saque eu tenho uma foto do financiamento do mês 1, 2, 3 do imóvel adquirido. Já aqui eu tenho a foto do mês 1, 2, 3 do mesmo imóvel, caso eu optasse em alugá-lo. Vou explicar as outras colunas. Aqui eu tenho um aluguel ajustado pelo IGPM e ao lado o acumulado pago nesse aluguel, só para ter como referência, mas não serão usados para base de comparações. Agora começa a observar o seguinte, a diferença entre o aluguel e a parcela do financiamento do imóvel vai diminuindo ao longo do tempo. Por quê? Porque a parcela diminui e o aluguel é ajustado anualmente. E vou fazer um grande parênteses. Pare para pensar comigo. Se o imóvel tem uma valorização ao longo dos anos, mesmo que baixa, e o aluguel corresponde a uma porcentagem paga sobre o valor desse imóvel, em teoria, se você não tem ganho real de salário ano a ano, o aluguel vai consequentemente tomar uma maior parte do teu orçamento. Porque o imóvel tem valorização real, consequentemente o aluguel também. Mas e o teu salário? Fechando parênteses aqui e voltando. Essa diferença vai diminuindo, até chegar um momento no qual a parcela do financiamento é menor do que o aluguel por razões óbvias. Agora vamos calcular o valor da entrada que você deveria dar, mais a documentação, mais essa diferença sem rendimento e com rendimento. Com rendimento aqui a taxa Selic e o rendimento bruto no Tesouro IPCA+, ou seja, o valor nominal. É só para ter como referência, porque essas colunas não vão ser importantes. Mas esta coluna atualiza ano a ano o valor real desse imóvel. Por quê? Estou sendo repetitivo, mas para você se lembrar, se você juntar
e investir o dinheiro da diferença entre prestação e aluguel por vários anos, obviamente o imóvel não vai ter o mesmo valor daqui a 30 anos. Então essa coluna é crucial para uma avaliação justa. E aí eu calculo o valor real do aluguel baseado no valor real do imóvel. Do meu ponto de vista, essa é a comparação mais justa. Por isso falei que a do IGPM não seria a melhor opção para comparação, mas sim esta. Veja ao lado o acumulado do aluguel pago e aqui sim eu tenho outra coluna importante. Não sei se o nome ficou mais intuitivo, mas quer dizer o seguinte: qual a diferença entre esse aluguel real e a parcela mensal do financiamento? Lembrando pela enésima vez do seguinte detalhe: o aluguel varia conforme o valor do imóvel, IGPM, etc. Mas o financiamento não muda de acordo com essas variáveis. Logo, eu ajusto sim o valor do aluguel, mas eu comparo com a seguinte situação: se eu tivesse financiado o imóvel lá atrás, ao invés de estar morando de aluguel, compensaria? Em suma, as prestações caem e não variam conforme a inflação, o IGPM ou conforme o imóvel que se valorizou com o tempo. Já o aluguel é sensível a essas variáveis. Então, nessa coluna eu vejo o seguinte: qual a diferença da prestação atual do imóvel, em caso de financiamento, e o aluguel real hoje? Este aluguel que aumenta porque o valor do imóvel também aumenta. Ao lado, eu tenho o valor da entrada, mais documentações, mas dessa diferença que eu expliquei, acumulado sem rendimento, apenas para uma referência. Agora eu tenho duas colunas importantes. Esse valor acumulado rendendo conforme a poupança real e o mais do Tesouro IPCA+, ou seja, o rendimento real. Por quê? Porque se o imóvel tem valorização real, eu preciso saber o seguinte: se estou com ele financiado e investindo a diferença de parcela, eu pago em 15 anos, ok. Mas será que meu montante, em caso de aluguel, teria poder aquisitivo para comprar esse mesmo imóvel à vista nesse período? E aqui vemos que depende. Como a poupança tem um rendimento real muito baixo, ou até negativo às vezes, enquanto que no financiamento, usando a estratégia anterior, você pagaria o imóvel em 186 meses, aqui no mês 186, o imóvel teria valor real de quase 81 mil e você teria na poupança pouco mais de 65. Ou seja, você não conseguiria comprar o imóvel. Esses 65 mil de valor real é o valor da entrada mais documentação mais diferença entre parcelas do financiamento e aluguel real aplicado mês a mês na poupança. Esses valores que vêm aqui para a planilha dados. E, portanto, se você quiser morar de aluguel e usar a poupança como seu investimento para esses valores, matematicamente falando, é melhor você financiar e ir investindo as diferenças entre parcelas para acumular e quitar o imóvel na prestação 186. Como disse, tendo 89% de brasileiros utilizando a poupança como investimento, é uma irresponsabilidade não utilizá-la como parâmetro de comparação. E se você aplica essa entrada, mais documentação e diferenças aí no Tesouro IPCA+, como dissemos anteriormente, se você financiasse o imóvel, você poderia, com a metodologia mostrada, quitá-la no mês 180. Mas, se você morar de aluguel, no mês 180, o valor real desse imóvel será quase 80 mil. E você terá acumulado mais de 88 em valores reais, diminuindo 15% em cima somente dos rendimentos reais. Aqui na planilha dados você teria ainda assim uns 85, mas tem que diminuir a documentação para adquiri-lo, a gente chega a esse resultado. Ou seja, nesse caso, valeria a pena morar de aluguel e comprá-lo à vista depois, mas com uma diferença não muito significativa, essa é a verdade. E se eu ganhasse um salário 5 vezes maior? Aí, matematicamente falando, valeria a pena você, de fato, financiar um imóvel em qualquer dessas situações. Veja o resultado aqui.
Eu mesmo estou impressionado. Mas lembre-se que há outros fatores além do financeiro envolvidos na aquisição de um imóvel. Assista o primeiro vídeo da série Imóveis para entender que fatores que devem ser também levados em conta. E na semana que vem eu vou explicar essa mesma metodologia, porém falando da tabela Price. Quero te parabenizar por ter chegado até o final. Isso mostra que você se esforça para aprender cada vez mais para tomar decisões mais conscientes, ao invés de ser levado pela multidão. Aprendeu algo novo com este vídeo? Que tal compartilhar com alguém que você gosta? Também te convido novamente a se inscrever no canal e ativar as notificações para partir junto conosco rumo à riqueza. Um abraço e partiu ser rico!